Olá pessoal, tudo bem? Quinto ano, vamos aí para mais uma aula. Hoje eu quero continuar falando com vocês sobre a arte dos mosaicos. Especificamente hoje eu quero ficar com a arte bizantina, que é o grande referencial que a gente tem nessa arte, né, de fazer os mosaicos, né, essa construção de pecinhas, pode ser de argila, de cartão. Para nós hoje a gente pode fazer de quadradinhos de EVA, de papel cartão, mas no período bizantino, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que é essa arte dos mosaicos, que é construir essas imagens com pastilhas de argila, de cerâmica, e é uma arte muito antiga. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês terem a noção de como é construído, né, um mosaico, com as cores, os formatos, para vocês terem uma noção mais prática. Então a gente vai ver algumas características, né? As características do mosaico bizantino especificamente, que é aquela que se destacou na Europa, né? Lá no período já quase da Idade Média, uns 700 anos atrás, as principais características são caráter majestoso. Então eram obras, né, monumentais. Aqui eu coloquei uma obra bem colorida, bem simples, de um tucano, mas no período mesmo do reinado, né, de Bizâncio, que foi de onde originou o nome de arte bizantina, era algo monumental. Eles faziam os mosaicos nas paredes dos castelos, né, nas janelas das igrejas e dos templos. Então era algo monumental, grande, imenso. E era um trabalho que levava anos, né? Buscavam as pastilhas de argila, coloriam para poder construir os trabalhos deles. E havia então uma ligação muito direta com a religião católica. Então, geralmente, aqui, como eu coloquei um tucano e na imagem anterior que era uma flor, para eles, naquele período, eles só retratavam imagens religiosas, santos, cenas bíblicas, e eles iam construindo essas imagens, principalmente dentro das igrejas, nas paredes das igrejas, nos altares, para ressaltar essa ligação. Então, quando a gente pensa em arte bizantina ou mosaico bizantino, a gente vai lembrar que tem essa ligação com a religião. Cenas bíblicas, imagem de santos, de mártires, né? E tinha uma demonstração clara da autoridade do imperador. Então, naquele momento, a arte do mosaico era bem difundida entre os países. Itália, Grécia, Turquia, naquele mundo antigo. Mas esta região de Constantinopla, aonde tinha o imperador Bizâncio e tudo, então demonstrava o poder dele, né? Claramente a forma como ele administrava, tanto que ele era considerado um rei sagrado, porque tudo dele era majestoso, as obras, os castelos, tudo era monumental, né? E uma característica do mosaico é que todo mosaico aqui, olha, ele é feito em frontalidade, ou seja, todas as figuras estão na posição frontal, de frente. Então, seja um santo, ou o próprio imperador Bizâncio, ou qualquer outro que esteja sendo retratado, ele sempre seria retratado de frente, que era a lei da frontalidade. Então, essas quatro características aqui são as características principais que vão identificar a arte bizantina. Tá? Vamos ver mais uma aqui. Então, assim, a arte bizantina, os mosaicos, eles constituem então a expressão máxima da arte deles. Eles basicamente, a cultura, a arte, os valores artísticos
desse período bizantino de Constantinopla, principalmente, que era a capital, era baseada na construção, na confecção dos mosaicos. Retratavam o imperador, como eu já disse, retratavam profetas, né, o profeta João Batista, o profeta Isaías, João e tantos outros, além de outras figuras religiosas, não só de personagens, de pessoas da Bíblia, né, mas também dos santos, dos mártires, né, que representavam a luta da Igreja Católica. Eram aplicadas no interior das igrejas, então dificilmente a gente vai encontrar a arte bizantina, os mosaicos, em vários locais públicos, etc. Não. Ou era dentro das igrejas, ou nos castelos, ou em algum local que fazia referência e que era muito importante para a cultura desse povo. Exibiam cores intensas, né, materiais nobres e refletiam a luz, concedendo então suntuosidade, ou seja, cores. Então, as pastilhas, né, como eu coloquei aqui no avião, que é só uma ilustração, era mais ou menos assim. Então, eram muito coloridos, muito iluminados, né? Geralmente, eles colocavam nas janelas para refletir a luz do sol. Então, dava nos templos, eu não sei, vocês devem ter visto todos aí, o primeiro filme do Shrek, e tem aquele castelo lá do final do filme, onde a Fiona vai casar com o Lord Farquaad. Então, atrás dele, dentro daquela igreja onde é o casamento, está cheio de vitrais. E aqueles vitrais são mosaicos. Então, era daquela forma, são aquelas imagenzinhas coloridas, né, formando imagens de santos, de reis, de nobres. Então, essa seria a principal característica da arte bizantina: ressaltar, né, exibir a suntuosidade dos templos, a majestade daquela cultura e o poder do imperador. Ok? Então, essa é a introdução da arte bizantina. Eu vou produzir um texto e vou ver com o Silvino como que nós vamos enviar para vocês nessa nova plataforma. E as atividades, da mesma forma, vou enviar no meio da semana. Beleza? Então, um abraço, tudo de bom para vocês. Até qualquer hora.